menos explícito, e, em especial, nas civilizações históricas, uma nova criação, ou seja, uma repetição do ato cosmogônico. E essa ideia de uma criação periódica, isto é, da regeneração cíclica do tempo, levanta o problema da abolição da história, problema que representa nossa preocupação principal neste ensaio. Os leitores familiarizados com a etnografia e a história das religiões conhecem muito bem a importância de toda uma série de cerimônias periódicas que, por conveniência, podemos agrupar sob dois títulos principais: 1. Expulsão anual de demônios, doenças e pecados. 2. Rituais dos dias que precedem e se sucedem ao Ano Novo. Naquela parte da obra Artigo Oldenburg que tem o título de Tisca Peguat, Sir James George Frazer agrupou, à sua maneira, um número suficiente de fatos em duas categorias. Não existe intenção, de nossa parte, de repetir essa documentação nas páginas seguintes. Mas, num esboço rápido, a cerimônia de expulsão de demônios, doenças e pecados pode ser reduzida aos seguintes elementos: jejum, abluções e purificações, extinção do fogo, aceso novamente durante um ritual, numa segunda parte da cerimônia, expulsão de demônios por meio de barulhos, gritos, golpes, em ambientes fechados, seguidos de sua perseguição pela aldeia, com muita gritaria e algazarra. Essa expulsão pode ser praticada sob a forma de ritual que manda embora um animal, tipo bode expiatório, ou um homem, tipo mamúrio vetúrio, visto como veículo material, através do qual as faltas de toda a comunidade são transportadas para além dos limites do território que ela habita. O bode expiatório era expulso para o deserto pelos hebreus e os babilônios. Com uma certa frequência registram-se combates cerimoniais entre dois grupos de atores, orgias coletivas, ou ainda procissões de homens mascarados, representando as almas dos ancestrais, os deuses, e assim por diante. Em diversos lugares ainda sobrevive a crença de que, no momento dessas manifestações, as almas dos mortos aproximam-se das casas dos vivos, que respeitosamente saem para encontrá-las e derramam honras sobre elas durante vários dias, depois do que elas são levadas para a periferia da aldeia, numa procissão, e expulsas dali. É nesse mesmo período que se realizam as cerimônias de iniciação dos jovens. Temos provas concretas dessa prática entre os japoneses, os índios Hopi, certos povos indo-europeus, e outros. Vide adiante, página 64 SS. Em quase todos os lugares, a expulsão de demônios, de doenças e de pecados coincide, ou coincidia numa época passada, com o festival do Ano Novo. É natural que nem sempre encontramos todos esses elementos juntos, em conjunção explícita, em determinadas sociedades. As cerimônias de extinguir e acender de novo o fogo são predominantes. Em outras, o que predomina é a expulsão material, pelo barulho ou gestos violentos, de demônios e doenças. Em outras ainda, é a expulsão do bode expiatório, em forma de animal ou pessoa humana. Mas o significado de toda a cerimônia, como de cada um dos seus elementos constituintes, é bastante claro. Por ocasião da divisão do tempo em unidades independentes, anos, testemunhamos não apenas a efetiva cessação de um certo intervalo temporal e o começo de outro, mas também a abolição do ano passado e do tempo passado. E este é o significado das purificações rituais, uma combustão, uma anulação dos pecados e das faltas do indivíduo e da comunidade como um todo, não uma mera purificação. Regeneração, como o próprio nome indica, é um novo renascimento. Os exemplos citados no capítulo anterior, em especial aqueles que agora nos preparamos para rever, mostram de modo bastante claro que essa expulsão anual de pecados, doenças e demônios representa uma tentativa básica no sentido de restaurar, ainda que momentaneamente, o tempo mítico e primordial, o tempo puro, o tempo do instante da criação. Cada ano novo é considerado como o reinício do tempo,
a partir do seu momento inaugural, isto é, uma repetição da cosmogonia. Os combates rituais travados entre dois grupos de atores, a presença dos mortos, a Saturnal, e as orgias, são elementos que demonstram, por razões que vamos ver logo adiante, que no momento do final do ano e na expectativa de um ano novo existe uma repetição do instante mítico da passagem do caos para o cosmo. As cerimônias para o ano novo babilônico, o Akftu, são suficientemente conclusivas nesse aspecto. O Akito podia ser celebrado no equinócio da primavera, no mês de Nisan, assim como no equinócio de outono, no mês de Tisrit, derivado de Suhu, começar. Não existem dúvidas quanto à antiguidade dessas cerimônias, ainda que variassem muito as datas em que elas aconteciam. Sua ideologia e estrutura ritual já existiam no período sumério, e o sistema do Akutu chegou a ser identificado nos tempos de Akkad. Estes detalhes cronológicos têm sua importância, afinal, estamos lidando com documentos da mais primitiva civilização histórica, onde o soberano desempenhava um papel preponderante, pois era considerado o filho vigário da divindade na Terra. Como tal, ele era responsável pela regularidade dos ritmos da natureza, e pelas boas condições de toda a sociedade. Assim, não se deve considerar surpreendente o fato de o encontrarmos desempenhando um importante papel nas cerimônias do Ano Novo. Sobre ele recaía a responsabilidade de regeneração do tempo. Durante o curso da cerimônia de Akftu, cuja duração era de 12 dias, o chamado Épico da Criação, Enuma Elis, era solenemente recitado diversas vezes, no templo de Marduk. Dessa maneira, era reatualizado o combate entre Marduk e Tiamat, o monstro do mar, combate que tinha sido realizado em Ilho Tempor e colocar um fim ao caos. Graças à vitória final do deus, Marduk teria criado o cosmo com os fragmentos do corpo dilacerado de Tiamat, e procedido à criação do homem a partir do sangue do demônio Kingu, ao qual Tiamat tinha confiado as lâminas do destino. Enuma Elis, 6:33. O fato de essa comemoração da criação ser, na verdade, uma reatualização do ato cosmogônico fica provado tanto pelos rituais, como pelas fórmulas recitadas durante o decorrer das cerimônias. O combate entre Tiamat e Marduk era encenado por meio de uma luta entre dois grupos de atores, uma cerimônia que também é encontrada entre os hititas, uma vez mais, no quadro do cenário dramático do Ano Novo, entre os egípcios, em Ras-Shara. A luta entre dois grupos de atores não se destinava apenas à comemoração do conflito primordial entre Marduk e Tiamat, mas ainda servia para repetir e atualizar a cosmogonia, a passagem do caos para o cosmo. O evento mítico estava presente, que ele continue a vencer Tiamat e encurtar seus dias, exclamava o celebrante. Considerava-se que o combate, a vitória e a criação aconteciam naquele preciso instante. Também era dentro do quadro do mesmo cerimonial de Akito que Ni celebrava o chamado Festival dos Destinos, Zagmuk, no qual eram determinados os presságios para cada um dos 12 meses do ano, equivalendo à criação dos 12 meses futuros, um ritual que foi preservado de maneira mais ou menos explícita em outras tradições. Vide adiante, página 65 SS. Descida de Marduk ao inferno. O deus era prisioneiro na montanha, isto é, nas regiões infernais. Correspondia um período de luto e de jejum para toda a comunidade e de humilhação para o rei. Um ritual que fazia parte de um grande sistema de festividades ao qual não pretendemos dedicar nossas atenções. Foi nessa mesma época que aconteceu a expulsão dos demônios e dos pecados, através de um bode expiatório. O ciclo se fechava com uma hierogamia do deus com Sarpanitu, uma hierogamia que era reproduzida pelo rei e uma escrava do templo na câmara do deus e a qual, sem dúvida alguma, correspondia a um período de orgia coletiva. Como se pode ver, o Festival de Akito compreende toda uma série de elementos dramáticos, cuja intenção é a abolição do tempo passado, a restauração do caos primordial,
e a repetição do ato cosmogônico. 1. O primeiro ato da cerimônia representa a dominação de Tiamat, marcando assim uma regressão ao período mítico que tinha antecedido a criação. Supõe-se que todas as formas se confundiam no abismo marinho do princípio, o Apsu. A coroação de um rei do carnaval, a humilhação do verdadeiro soberano, a completa derrubada de toda a ordem social. Segundo Berossus, os escravos tornavam-se senhores, e assim por diante. Cada uma dessas características sugere a confusão universal, a abolição da ordem e da hierarquia, a orgia, o caos. Podemos dizer que estaríamos testemunhando um dilúvio, que aniquila toda a humanidade, de modo a preparar o caminho para uma nova e regenerada espécie humana. Além disso, a tradição babilônica do dilúvio, preservada na lâmina 11 do épico de Gilgamesh, não nos conta que Utnapishtim, antes de embarcar no navio que construíra para fugir ao dilúvio, tinha organizado um festival como no dia do Ano Novo, Akitu. E vamos encontrar esse mesmo dilúvio, em alguns casos um mero elemento de água, em algumas outras tradições. 2. A criação do mundo, que teve lugar em Ilho Tempore, no começo do ano, é assim reatualizada todos os anos. 3. O homem participa diretamente, ainda que de maneira reduzida, dessa obra cosmogônica, luta entre os dois grupos de atores, representando Marduk e Tiamat, mistérios celebrados em determinadas ocasiões. Segundo a interpretação de Zimmer e Reitzenstein, essa participação, conforme vimos no capítulo anterior, projeta para os tempos míticos, tornando contemporâneo da cosmogonia. 4. O Festival dos Destinos também é uma fórmula de criação, na qual é decidido o destino de cada mês e cada dia. 5. A aerogamia é uma realização concreta do renascimento do mundo e do homem. O significado e o ritual do Ano Novo babilônico têm seus semelhantes em todo o mundo paleoriental. Já observamos alguns deles de passagem, mas a lista está longe de haver terminado. Num estudo extraordinário, que infelizmente não provocou todo o interesse que devia ter tido, o intelectual holandês J. Wensink demonstrou a simetria entre os diversos sistemas míticos cerimoniais do Ano Novo, em todo o mundo semita. Em cada um desses sistemas, nós podemos encontrar a mesma ideia central do retorno anual ao caos, seguido de uma nova criação. Wensink conseguiu discernir corretamente o caráter dos rituais do Ano Novo, com todas as devidas reservas a respeito de sua teoria sobre a origem dessa concepção ritual cósmica, que ele tenta encontrar no espetáculo periódico do desaparecimento e reaparecimento da vegetação. O fato é que, para as sociedades primitivas, a natureza é uma hierofania, e as leis da natureza representam a revelação do modo de existência da divindade. O fato de o dilúvio, e, de uma forma geral, o elemento da água estarem presentes de um modo ou de outro no ritual do Ano Novo é suficientemente provado pelas libações praticadas nessa ocasião, assim como pelas relações entre este ritual e as chuvas. O mundo foi criado em Tisrit, diz o Rabino Eliezer, em Nisan, afirma o Rabino Josua. Mas ambos são meses chuvosos. É na época da festa dos tabernáculos que fica decidida a quantidade de chuva destinada a cair no ano seguinte, isto é, que o destino dos meses futuros é determinado. Cristo abençoa as águas na Epifania, enquanto a Páscoa e o dia de Ano Novo representavam as datas costumeiras para o batismo, no cristianismo primitivo. O batismo equivale à morte ritual do homem antigo, seguida de um novo nascimento. A nível cósmico, é equivalente ao dilúvio, à abolição dos contornos, à fusão de todas as formas, ao retorno ao âmbito das coisas disformes. E Princeps soube discernir corretamente o mistério dessa repetição anual da criação, e tentou explicá-lo. Ele criou seus de novo, porque os pecadores passaram a adorar todos os corpos celestes. Criou o mundo de novo, caído por causa de Adão, uma nova criação nascida de sua saliva.
Certos sinais do cenário primitivo de combate e vitória da divindade sobre o monstro marinho, a encarnação do caos, também podem ser encontrados no cerimonial judaico do Ano Novo, do modo como tem sido preservado no culto de Jerusalém. Estudos recentes, por exemplo, Munkel, Pedersen, Hans Schmid, A.R. Johnson, definiram os elementos rituais e as implicações cosmogônico-escatológicas dos Salmos, e mostraram o papel desempenhado pelo rei no Festival do Ano Novo, que comemorava o triunfo de Yahvé, líder das forças da luz, sobre as forças das trevas, o caos do mar, o monstro primordial Rab. Esse triunfo seguiu-se da coroação de Yahvé como rei, e da repetição do ato cosmogônico. A matança do monstro Rab e a vitória sobre as águas, significando a organização do mundo, eram equivalentes à criação do cosmo, e, ao mesmo tempo, a salvação do homem, a vitória sobre a morte, a garantia de alimento para o ano seguinte, e assim por diante. De todos esses diversos sinais de cultos arcaicos, nós devemos por enquanto ter em mente apenas a repetição periódica da criação, na passagem do ano, Êxodo 34:22, no fim do ano, 23:16, porque o combate com Rab pressupõe a reatualização do caos primordial, enquanto a vitória sobre as águas só pode significar o estabelecimento de formas estáveis, isto é, a criação. Teremos oportunidade de ver adiante que, na consciência do povo hebreu, essa vitória cosmogônica transforma-se em vitória sobre os reis estrangeiros presentes e até futuros. A cosmogonia justifica o messianismo e o apocalipse, e, assim, estabelece as fundações para uma filosofia da história. O fato de essa salvação periódica do homem encontrar um correspondente imediato na garantia de alimento para o ano seguinte, consagração da nova colheita, não deve servir para nos hipnotizar a ponto de vermos neste ritual apenas os sinais de um primitivo festival agrícola. Realmente, por um lado, a alimentação tinha um significado ritual em todas as sociedades arcaicas. Aquilo que chamamos de valores vitais na verdade representava a expressão de uma ontologia em termos bíblicos. Para o homem arcaico, a vida é uma realidade absoluta, e, como tal, é sagrada. Por outro lado, o Ano Novo, a chamada Festa dos Tabernáculos, Agazukikot, preeminentemente o Festival de Yahvé, Juízes 21:19, Levítico 23:39, etc., tinha lugar no 15º dia do 7º mês, Deuteronômio 16:13, Zacarias 14:16, isto é, 5 dias depois do Yom Hectares Kippurim, Levítico 16:29, e o seu cerimonial do bode expiatório. Mas é difícil fazer uma separação entre esses dois momentos religiosos, a eliminação do pecado da coletividade, e o festival do Ano Novo. Especialmente se nos lembrarmos de que, antes da adoção do calendário babilônico, o 7º mês era o primeiro mês no calendário judaico. No período do Yom Hectares Kippurim, era costumeiro para as moças atravessar as fronteiras da aldeia ou cidade, para dançar e se divertir, e era nessa ocasião que eram arranjados os casamentos. Mas também era nesse dia que a liberdade podia cometer uma série de excessos, algumas vezes até chegando ao caráter de orgia, o que nos faz recordar tanto a fase final da Quitu, também celebrado fora dos limites da cidade, como os vários tipos de permissões que eram costumeiros em quase toda parte, dentro do quadro das cerimônias comemorativas do Ano Novo. Os casamentos, a liberdade sexual, a purificação coletiva por meio da confissão dos pecados e a expulsão do bode expiatório, a consagração da nova colheita, a elevação de Yahvé ao trono, e a comemoração de sua vitória sobre a morte, foram muitos dos momentos de um extenso sistema cerimonial. A ambivalência e polaridade desses episódios, jejum e excessos, luto e celebração alegre, desespero e orgia, servem apenas para confirmar sua função complementar no quadro do mesmo sistema. Mas os momentos mais importantes continuam sendo os de purificação, por intermédio do bode expiatório,
e a repetição do ato cosmogônico, por parte de Yahvé. Todo o resto nada representa além da aplicação, em diferentes planos, respondendo a diferentes necessidades, de um mesmo gesto arquetípico, a regeneração do mundo e da vida através da repetição da cosmogonia. Periodicidade da criação. Assim, a criação do mundo é reproduzida todos os anos. Alá é aquele que efetua a criação, e que, portanto, a repete. Corã, x. 4f. Essa eterna repetição do ato cosmogônico, por intermédio da transformação do ano novo em inauguração de uma nova era, permite o retorno dos mortos à vida, e mantém acesa a chama da esperança dos fiéis na ressurreição do corpo. Vamos voltar logo às relações entre as cerimônias do ano novo e o culto aos mortos. Neste ponto, queremos observar que as crenças defendidas em quase toda parte, segundo as quais os mortos retornam às suas famílias, em geral na condição de mortos-vivos, na época da celebração do Ano Novo, durante os 12 dias entre o Natal e a Epifania, significam a esperança de que a abolição do tempo é possível nesse momento mítico, no qual o mundo é destruído e recriado. Os mortos podem regressar nesse instante, porque todas as barreiras existentes entre eles e os vivos são derrubadas. Não seria isso uma reatualização do caos primordial? E eles voltam porque, nesse instante paradoxal, o tempo estará suspenso, permitindo, assim, que eles se tornem contemporâneos dos vivos. Além do mais, como uma nova criação estará sendo preparada, eles podem esperar por um retorno à vida, que será duradoura e concreta. Por isso é que, em todos os lugares nos quais prevalece a crença na ressurreição do corpo, também se acredita que ela terá lugar no começo do ano, isto é, na abertura de uma nova época. Lehmann e Pedersen demonstraram isso em relação aos povos semitas, enquanto Ensink colheu copiosas provas, no mesmo sentido, junto à tradição cristã. Por exemplo, o Todo-Poderoso desperta os corpos, na Epifania, juntamente com os espíritos. Um texto Pahlavi, transmitido por Dharmesteter, diz: é no mês de Fravadim, no dia de Shudat, que o Senhor Ormais produzirá a ressurreição e o segundo corpo, e que o mundo será salvo da impotência em relação aos demônios, às drogas, etc. E então haverá abundância em toda parte, não haverá mais falta de alimentos, o mundo será puro, o homem libertado da oposição, do espírito do mal, e imortal para sempre. Kazini, por sua vez, afirma que, no dia de Nowruz, Deus ressuscitou os mortos e devolveu-lhes suas almas, dando suas ordens aos céus, que derramaram chuva sobre eles, e foi assim que as pessoas adotaram o costume de derrubar água nesse dia. A estreita vinculação entre as ideias de criação por intermédio da água, cosmogonia aquática, dilúvio que periodicamente regenera a vida histórica, a chuva, nascimento e ressurreição fica confirmada por este ditado do Talmud: Deus tem 3 chaves, a da chuva, a do nascimento, e a da ressurreição dos mortos. A simbólica repetição da criação, no cenário do Festival de Ano Novo, tem sido preservada até os nossos dias, entre os mandeanos do Iraque e do Irã. Ainda hoje, no começo do ano, os tártaros da Pérsia plantam sementes num vaso cheio de terra. Fazem isso, segundo dizem, em memória da criação. O costume de fazer a semeadura na época do equinócio da primavera. Devemos ter em mente que o mês de março assinalava o começo do ano em diversas civilizações, é encontrado numa região bastante extensa, e sempre esteve vinculado a cerimônias de caráter agrícola. Mas o drama da vegetação entra no simbolismo da regeneração periódica da natureza e do homem. A agricultura é apenas um dos planos ao qual se aplica o simbolismo da regeneração simbólica. E, embora o caráter popular e empírico da versão agrícola deste simbolismo tenha lhe permitido alcançar uma enorme disseminação, essa versão não pode ser vista como princípio e intenção do complexo simbolismo da regeneração periódica. Esse simbolismo tem sua fundação no misticismo lunar. Assim,
A partir do ponto de vista etnográfico, somos capazes de reconhecê-lo mesmo nas sociedades pré-agrárias. O que consideramos primordial e essencial é a ideia de regeneração, isto é, de repetição do ato de criação. Portanto, o costume dos tártaros da Pérsia precisa ser encaixado dentro do sistema cosmo-escatológico iraniano, que o pressupõe e explica. O Nowruz, Ano Novo Persa, é, ao mesmo tempo, o festival de Ur Mazda, celebrado no dia Ormazd, do primeiro mês, e dia em que teve lugar a criação do mundo e do homem. É no dia de Nowruz que tem lugar a renovação da criação. Segundo a tradição transmitida por Dismaqui, o rei proclamou: aqui está um novo dia, de um novo mês, de um novo ano, o que o tempo desperdiçou precisa ser renovado. Também é nesse dia que o destino dos homens é estabelecido, para todo o resto do ano. Na noite de Nowruz, podem ser vistas inúmeras fogueiras e luzes, e são realizadas purificações pela água e libações, visando a garantir chuvas abundantes no ano que se inicia. Além do mais, no momento do grande Nowruz, era costume que todas as pessoas lançassem 7 diferentes tipos de sementes num vaso, e de sua germinação eles tiravam conclusões com respeito ao trigo daquele ano. Esse costume é semelhante à determinação dos destinos, do Ano Novo Babilônico, uma determinação dos destinos que tem sido perpetuada até os nossos dias nas cerimônias de Ano Novo dos Mandaians e dos Yazidis. Também é pelo fato de o Ano Novo repetir o ato cosmogônico, que os 12 dias entre o Natal e a Epifania ainda são considerados hoje como uma prefiguração dos 12 meses do ano. Os camponeses da Europa não têm outra razão para sua prática universal de determinar o tempo a cada mês, assim como sua cota de chuva, de acordo com os sinais meteorológicos desses 12 dias. Não vemos necessidade de lembrar que era na festa dos tabernáculos que era determinada a quantidade de chuva atribuída a cada mês. Por sua vez, os indianos da Era Védica separavam os 12 dias do meio do inverno como imagem réplica de todo o ano. Rig Veda 4, 33, 7. No entanto, em certos lugares e em determinados períodos, especialmente no calendário de Dario, os iranianos reconheciam outro dia de Ano Novo, que chamavam de Miragan, o festival de Mitra, que caía no meio do verão. Segundo Al-Biruni, os teólogos persas consideram o Miragan como sinal de ressurreição e o fim do mundo, porque, no Miragan, aquilo que cresce alcança sua perfeição e já não tem condição de crescer mais, e porque os animais cessam os intercursos sexuais. Da mesma forma, eles consideram o Nowruz como sinal de começo do mundo, porque o contrário de todos esses sinais manifesta-se no Nowruz. Na tradição transmitida por Al-Biruni, o momento do final de um ano e começo de outro é interpretado como de exaustão das reservas biológicas em todos os planos cósmicos, um verdadeiro fim do mundo. O fim do mundo, isto é, de um ciclo histórico particular, nem sempre é ocasionado por um dilúvio, mas também pode ter origem no fogo, no calor, etc. Uma magnífica visão apocalíptica, no qual o verão, com o seu calor escaldante, é considerado como um retorno do caos, é encontrada em Isaías 34:4, 9 e 11. Cf. Imagens semelhantes em Bamaniast 2, 41, e Lactâncio, Divinae Institutionis 7, 16, 6. Em sua obra Li Problemi di Centauris, o professor Georges Dumézion estudou o cenário do final e do começo do ano, numa considerável parte do mundo indo-europeu, entre os eslavos, iranianos, indianos e greco-romanos, conseguindo distinguir os elementos derivados das cerimônias de iniciação, e preservados, de modo mais ou menos corrompido, pela mitologia e o folclore. A partir de um exame dos rituais e dos mitos das sociedades secretas germânicas e Meinerbund, Otto Offier chegou a conclusões semelhantes quanto à importância dos 12 dias intercalados e, em especial, sobre o dia de Ano Novo. Por sua vez,
Valdemar Jungmann concentrou sobre os rituais do fogo do começo do ano, e o cenário das celebrações carnavalescas durante esses 12 dias, uma profunda pesquisa, com uma orientação e resultados que, infelizmente, nem sempre estão de acordo. Poderíamos mencionar ainda as pesquisas de Otto e J. Ertel, os quais, referindo-se aos dados romanos e védicos, insistiram sobre seus motivos de renovação do mundo através de uma fogueira acesa durante o solstício de inverno, uma renovação que equivale a uma nova criação. Para as finalidades às quais se propõe o presente ensaio, vamos recordar apenas alguns fatos característicos. 1. Os 12 dias intermediários prefiguram os 12 meses do ano. Vide também os rituais mencionados acima. 2. Durante as 12 noites correspondentes, os mortos formam uma procissão para visitar suas famílias, aparição do cavalo, preeminentemente o animal funerário, na última noite do ano, presença das divindades funerárias Oda, Pesta, Wildeia, etc., durante essas 12 noites, e essa visita, entre os povos germânicos e os japoneses, em geral ocorre no quadro das cerimônias das sociedades secretas masculinas. 3. Era nesse período que as fogueiras eram apagadas e acesas de novo. E, finalmente, 4. Esse é o momento das iniciações, de cujos elementos essenciais, é precisamente essa extinção e novo acender da fogueira. Nesse mesmo complexo mítico cerimonial do final do ano que termina e começo de um ano novo, devemos incluir também os seguintes fatos. 5. Combates rituais entre dois grupos oponentes. Vide acima, página 57 SS. E 6. Presença do elemento erótico, perseguição de garotas, casamentos Gandharvik, orgias. Acima, página 61 S. Cada um desses motivos mítico-rituais dá testemunha do caráter excepcional dos dias que precedem e seguem o primeiro dia do ano, muito embora a função escatológico-cosmológica do ano novo, abolição do tempo passado e repetição da criação, não seja manifestada de modo explícito, exceto nos rituais de prefiguração dos meses e na extinção e novo acender da fogueira. No entanto, é possível demonstrar que essa função está implícita em todo o restante desses motivos mítico-rituais. Como poderia a invasão pelas almas dos mortos, por exemplo, ser outra coisa além do sinal de uma suspensão do tempo profano, da realização paradoxal de uma coexistência entre o passado e o presente? Essa coexistência jamais é tão completa como no período do caos, quando todas as modalidades coincidem entre si. Os últimos dias do ano que termina podem ser identificados com o caos da pré-criação, tanto por meio dessa invasão dos mortos, que anula a lei do tempo, como através dos excessos de caráter sexual, que comumente assinalam a ocasião. Mesmo que, como resultado das sucessivas reformas do calendário, a Saturnalia tenha deixado de coincidir com o final e o começo do ano, ela ainda continua a assinalar a abolição de todas as normas e, em sua violência, a ilustrar uma revolução dos valores, por exemplo, a troca entre as condições de senhor e escravo, e as mulheres sendo tratadas como cortesãs, e uma permissividade geral, uma sociedade de caráter orgíaco, em suma, uma reversão de todas as formas para chegar a uma unidade indeterminada. O próprio local considerado apropriado para as orgias, entre os povos primitivos, de preferência nos momentos críticos da prática agrícola, quando as sementes eram enterradas no chão, confirma essa simetria entre a dissolução da forma, neste caso a semente, no solo e a das formas sociais no caso orgíaco. Tanto no plano vegetal como no humano, encontramo-nos na presença de um retorno à unidade primordial, a inauguração de um regime noturno, no qual os limites, os contornos e as distâncias são impossíveis de discernir. A extinção ritual das fogueiras deve ser atribuída à mesma tendência de dar fim às formas existentes, desgastadas pelo fato de sua própria existência, de modo a abrir caminho para o nascimento de uma nova forma, originária de uma nova criação.
Os combates rituais entre dois grupos de atores reatualizam o momento cosmogônico da luta entre o Deus e o dragão primordial, com a serpente simbolizando, em quase toda parte, o que é latente, pré-formal, indiferenciado. Por fim, a coincidência das iniciações, onde o acender da nova fogueira desempenha um papel especialmente importante, com o período do Ano Novo é explicada tanto pela presença dos mortos, com as sociedades secretas e iniciatórias representando ao mesmo tempo os ancestrais, como pela própria estrutura dessas cerimônias, que sempre supõem uma morte e uma ressurreição, um novo nascimento, um novo homem. Seria impossível encontrar um quadro mais apropriado para os rituais de iniciação do que as 12 noites nas quais desaparece o ano passado, para dar lugar a outro ano, outra era, isto é, ao período em que, por intermédio da reatualização da criação, o mundo de fato começa. Documentados entre quase todos os povos indo-europeus, esses cenários mítico-rituais do Ano Novo, com toda a sua vasta gama de máscaras carnavalescas, seus animais funerários, suas sociedades secretas, sem dúvida alguma já eram organizados, em suas linhas essenciais, no período inicial da comunidade indo-europeia. Mas esses cenários, ou pelo menos os aspectos que procuramos destacar no presente ensaio, não podem ser considerados como criação exclusivamente indo-europeia. Séculos antes do aparecimento dos indo-europeus na Ásia Menor, o complexo mítico ritual do Ano Novo, considerado como uma repetição da criação, já era conhecida dos sumero-acadianos, com alguns dos seus mais importantes elementos encontrados entre os egípcios e os hebreus. Como a gênese das formas mítico-rituais não nos interessa aqui, podemos nos contentar com uma conveniente hipótese, segundo a qual esses dois grupos étnicos, os povos do Oriente Próximo e os indo-europeus, já contavam com elas em suas tradições pré-históricas. A propósito, esta hipótese ainda se torna mais plausível diante do fato de um sistema análogo ter sido descoberto numa cultura excêntrica, a do Japão. O Dr. Slawick estudou os paralelismos entre as organizações secretas japonesas e alemãs, chegando a um número impressionante de fatos semelhantes. No Japão, assim como entre os alemães e outros povos indo-europeus, a última noite do ano é assinalada pelo aparecimento de animais funerários, cavalos, etc., e dos deuses e deusas quitônico-funerários. É então que se realizam as procissões mascaradas das sociedades secretas, que os mortos visitam os vivos, e que são realizadas as iniciações. Essas sociedades secretas são bastante antigas no Japão, e parecem excluir qualquer influência originada no Oriente Semítico ou nos povos indo-europeus, pelo menos em nosso presente estado de conhecimento. Tudo o que pode ser dito, como Slawick observa com prudência, é que, tanto na parte ocidental, como nas regiões orientais da Eurásia, o complexo culto dos visitantes às almas dos mortos, os deuses, etc., desenvolveu-se antes do período histórico. Isso serve como mais uma confirmação do caráter arcaico das cerimônias do Ano Novo. Ao mesmo tempo, a tradição japonesa preservou a memória de uma ideia vinculada às cerimônias do final do ano, que talvez possamos classificar sob o título geral de psicofisiologia mística. Usando as descobertas do etnógrafo japonês Dr. Masaoka, Slawick situa as cerimônias das sociedades secretas dentro do que chama de complexo Tama. Esse Tama é uma substância espiritual encontrada no homem, nas almas dos mortos e nos homens santos que, quando o inverno se transforma em primavera, torna-se agitado e procura deixar o corpo, ao mesmo tempo em que impele os mortos na direção das casas dos vivos, complexo de culto dos visitantes. É com a finalidade de evitar essa fuga do corpo, por parte do Tama, que, segundo a interpretação de Slawick, são celebrados os festivais destinados a prender ou fixar essa substância espiritual. É bastante provável que um dos propósitos das cerimônias do fim e do começo do ano sejam, também, a fixação do Tama. No entanto,
Em relação a essa psicofisiologia mística japonesa, devemos destacar, de maneira particular, o sentido de crise anual, a tendência do Tama de tornar-se agitado e fugir de sua condição normal quando o inverno passa para a primavera, isto é, durante os últimos dias do ano que termina e os primeiros dias do ano que começa, é apenas uma formulação fisiológica elementar da retrogressão para a não distinção, da reatualização do caos. Nesta crise anual do Tama, a experiência dos primitivos encontra um presságio da confusão inevitável que deve colocar um fim a uma época histórica particular, de modo a permitir sua renovação e regeneração, ou seja, de maneira a reiniciar a história a partir de seu ponto de partida. Vamos citar ainda o grupo de cerimônias periódicas praticado pelas tribos dos Karuki e Uroki-Upa da Califórnia, cerimônias conhecidas pelos nomes de Ano Novo, Restauração do Mundo, ou Reparo. A instituição dos rituais é atribuída a seres míticos e imortais, que teriam habitado a Terra antes da humanidade, e esses mesmos seres imortais teriam sido os primeiros celebradores das cerimônias da renovação do mundo, exatamente nos mesmos locais onde os mortais as realizam hoje. A magia esotérica e propósito declarado das cerimônias focais compreendidas no sistema, escreve Kroeber, incluem o restabelecimento da firmeza da terra, a observação dos primeiros frutos, o novo fogo, a prevenção das doenças e calamidades durante mais um ano ou biênio. Assim, nós todos seríamos responsáveis por uma repetição anual da cerimônia cosmogônica, inaugurada, em Ilho Tempore, por seres imortais, porque, entre os gestos simbólicos realizados, um dos mais importantes é o que os membros das tribos chamavam de colocar colunas embaixo do mundo, e a cerimônia coincide com a última noite sem luar e o aparecimento da nova lua, que implica a recriação do mundo. O fato de o ritual do Ano Novo incluir o levantamento das proibições durante a nova colheita também confirma estarmos diante de todo um novo começo da vida. Em relação a esta restauração do mundo, é instrutivo lembrar a ideologia existente na base daquilo que tem sido chamado de religião das danças dos espíritos, esse movimento místico, que tomou conta das tribos norte-americanas por volta do final do século XIX. Profetizava a chegada do momento da regeneração universal, isto é, a iminência do fim do mundo, seguida da restauração de uma terra paradisíaca. A religião das danças dos espíritos é complexa demais para ser resumida em apenas algumas linhas, mas, para os nossos propósitos, basta dizer que ela tentava apressar a chegada do fim do mundo por meio de uma comunicação maciça e coletiva com os mortos. Depois de danças que duravam 4 ou até 5 dias inteiros, sem interrupção. Os mortos invadiam a terra, comunicavam-se com os vivos, e, desse modo, criavam a confusão que anunciava o fechamento do atual ciclo cósmico. Mas, desde que as visões míticas do começo e do fim dos tempos eram homólogas, a escatologia, pelo menos em certos aspectos, unia-se com a cosmogonia. O Echaton da religião das danças dos espíritos reatualizava o Ilhu Tempus mítico do paraíso, de plenitude primordial. Contínua regeneração do tempo. A natureza heterogênea do material revisto nas páginas que antecedem, não deve provocar constrangimento de parte de nossos leitores. Não temos intenção alguma de tirar desta rápida exposição qualquer tipo de conclusão etnográfica. Nosso único propósito tem sido uma análise fenomenológica básica desses rituais periódicos de purificação, expulsão de demônios, doenças e pecados, e das cerimônias do fim e começo do ano. Somos os primeiros a admitir que, dentro de cada grupo de crenças análogas, manifestam-se certas variações, diferenças e incompatibilidades, e que a origem e disseminação dessas cerimônias levanta toda uma série de problemas que exigem estudos mais profundos. E é por esta mesma razão que temos evitado qualquer tipo de interpretação sociológica ou etnográfica, procurando nos limitar a uma simples exposição do significado geral que emana de todos esses conjuntos de cerimônias. Em suma,
Nosso desejo é compreender o seu significado, esforçar-nos no sentido de ver o que as cerimônias nos mostram, deixando para possíveis estudos futuros o exame detalhado, genético ou histórico, de cada complexo mítico ritual separado. Não é preciso dizer que existem, sentimos-nos quase justificados em dizer que devem existir consideráveis diferenças entre os vários grupos de cerimônias periódicas, mesmo que seja apenas por estarmos tratando tanto com povos ou camadas históricos, como ahistóricos, tanto com o que se costuma chamar de homem civilizado, como com o homem primitivo. Também é interessante observar que os cenários do Ano Novo em que a criação é repetida são particularmente explícitos entre os povos históricos, aqueles com os quais começa a história, propriamente falando, isto é, os babilônios, egípcios, hebreus e iranianos. Chega quase a parecer que esses povos, conscientes do fato de que eram os primeiros a construir a história, registravam seus próprios atos para uso de seus sucessores, porém não sem as inevitáveis transfigurações nos temas de categorias e arquétipos, como já vimos no capítulo anterior. Esses mesmos povos também parecem sentir uma profunda necessidade de regenerar-se periodicamente, por meio da abolição do tempo passado e de uma reatualização da cosmogonia. Quanto às sociedades primitivas que ainda vivem no paraíso dos arquétipos, e para as quais o tempo é registrado apenas biologicamente, sem permissão para transformar-se em história, isto é, sem que sua ação corrosiva possa manifestar-se sobre a consciência, revelando a irreversibilidade dos acontecimentos. Essas sociedades primitivas regeneram-se periodicamente, por intermédio da expulsão de demônios e pela confissão dos pecados. A necessidade que essas sociedades também sentem por uma regeneração periódica também é uma prova de que elas não podem manter permanentemente sua posição naquilo que acabamos de chamar de paraíso dos arquétipos, e de que sua memória é capaz, embora com muito menor intensidade do que o homem moderno, de revelar a irreversibilidade dos acontecimentos, ou seja, da história registrada. Assim, também entre esses povos primitivos, a existência do homem no cosmos é vista como uma queda. A vasta e monótona morfologia da confissão dos pecados, apropriadamente estudada por Henri Petazzoni, em La Confessione dei Peccati, mostra-nos que é intolerável, mesmo nas mais simples sociedades humanas, a memória histórica, isto é, a lembrança dos fatos que não se originam em qualquer arquétipo, a recordação de acontecimentos de caráter pessoal pecados, na maior parte dos casos. Nós sabemos que o começo do reconhecimento dos pecados era uma ideia mágica de eliminação de uma falta, através de algum modo físico, o sangue, as palavras, e assim por diante. Mas não é o procedimento da confissão em si que nos interessa aqui, ele é dotado de uma estrutura mágica mas sim a necessidade do homem primitivo em libertar-se da recordação dos pecados, isto é, de uma sucessão de acontecimentos de caráter pessoal que, tomados em conjunto, constituem a história. Assim, podemos notar a imensa importância de que desfrutava a regeneração coletiva, através da repetição do ato cosmogônico, entre os povos que criaram a história. Poderíamos inclusive observar aqui que, por razões naturalmente diversas, mas também em virtude da estrutura metafísica e histórica da espiritualidade indiana, o povo da Índia jamais elaborou um cenário cosmológico do Ano Novo tão extenso como aqueles encontrados no primitivo Oriente Próximo. Também poderíamos observar que um povo destacadamente histórico, como o romano, vivia obcecado com o fim de Roma, procurando inúmeros sistemas de renovatio. Mas, por enquanto, não pretendemos levar o leitor por esse caminho. Assim, procuraremos nos limitar a observar que, a parte dessas cerimônias periódicas de abolição da história, as sociedades tradicionais, isto é, todas as sociedades, até as que formam o mundo moderno, conheciam e colocavam em prática outros métodos, cuja finalidade era provocar a regeneração dos tempos.
Já tivemos oportunidade de demonstrar que os rituais de construção pressupõem, igualmente, a imitação mais ou menos explícita do ato cosmogônico. Para o homem tradicional, a imitação de um modelo arquetípico é a reatualização do momento mítico em que o arquétipo teria sido revelado pela primeira vez. Consequentemente, também essas cerimônias, que não são periódicas nem coletivas, suspendem o fluxo do tempo profano de duração, e projetam o celebrante na direção de um tempo mítico, in illo tempore. Vimos que todos os rituais imitam um arquétipo divino, e que sua contínua reatualização tem lugar num mesmo instante mítico atemporal. No entanto, os rituais de construção nos mostram algo além disso, a imitação, e portanto a reatualização, da cosmogonia. Uma nova era abre-se com a construção de cada casa. Cada uma das construções representa um começo absoluto, ou seja, tende a restaurar o instante inicial, a plenitude do presente, que não contém qualquer sinal de história. Claro que os rituais de construção encontrados nos nossos dias são, na sua maioria, meros sobreviventes dos rituais originais, sendo muito difícil determinar até que ponto eles se fazem acompanhar de uma experiência na consciência das pessoas que os observam. Mas essa objeção racionalista é negligenciável. O que importa de fato é que o homem sentiu a necessidade de reproduzir a cosmogonia em suas construções, fosse qual fosse sua natureza. Importa que essa reprodução o tornava contemporâneo do momento mítico do princípio do mundo, e que ele sentia a necessidade de retornar a esse momento, tão frequentemente quanto possível, de modo a se regenerar. Seria necessário um grau bastante incomum de perspicácia para que qualquer pessoa pudesse dizer até que ponto aqueles que, no mundo moderno, continuam a repetir os rituais de construção ainda comungam de seu significado e de seu mistério. Sem dúvida alguma, suas experiências, tomadas como um todo, são profanas. O ano novo assinalado por uma construção traduz-se num novo estágio da vida daqueles que devem morar na casa. Mas a estrutura do mito e do ritual permanece inalterada por qualquer dessas coisas. Mesmo que as experiências provocadas por sua atualização liada mais sejam além de profano, uma construção é uma nova organização do mundo e da vida. Tudo o que se precisa é de um homem moderno dotado de sensibilidade menos fechada para o milagre da vida, e a experiência da renovação renasceria para ele quando construísse uma nova casa ou entrasse nela pela primeira vez, do mesmo modo que até no mundo moderno, o ano novo ainda preserva o prestígio do fim do passado e de um reinício, de uma nova vida. Em muitos casos, os documentos disponíveis são suficientemente explícitos. A construção de um santuário ou altar de sacrifícios repete a cosmogonia, e não apenas pelo fato de o santuário representar o mundo, mas também porque ele encarna os diversos ciclos temporais. Por exemplo, vejamos o que Flávio Josefo nos diz sobre o tema. Em relação ao simbolismo tradicional do Templo de Jerusalém, as três partes do santuário correspondem às três regiões cósmicas, com o pátio representando o mar. Isto é, as regiões mais baixas o lugar santo correspondendo à terra, e o santo dos santos, aos céus. Os 12 pães sobre a mesa são os 12 meses do ano. O candelabro com 70 divisões representa os decanos. Os responsáveis pelo erguimento do templo não construíram apenas o mundo, mas produziram também o tempo cósmico. A construção do tempo cósmico por intermédio da repetição da cosmogonia é ainda mais claramente mostrada pelo simbolismo do sacrifício védico. Cada sacrifício védico assinala uma nova criação do mundo, cf. por exemplo, Satapatha Brahmana, 6.5, 1 ss. De fato, a construção do altar de sacrifícios é considerada como uma criação do mundo. A água com a qual o barro é misturada à água primordial. O barro que forma a base do altar é a terra. As paredes laterais representam a atmosfera. Além do mais, cada estágio da construção do altar é acompanhado de versos, nos quais é explicitamente mencionada a região cósmica que acaba de ser criada.
Satapatha Brahmana, 1, 9, 2, 29, 6, 5, 1 SS, 7, 2, 12, 7, 3, 1, 7, 3, 9. Mas, se o erguimento do altar imita o ato cosmogônico, o sacrifício em si tem outra finalidade: restaurar a unidade primordial, aquela que existia antes da criação. Porque Prajampati criou o cosmo a partir de sua própria substância, e, uma vez que a havia proporcionado, ficou com medo da morte. X. 4, 2, 2, e os deuses levaram-lhe oferendas para restaurá-lo e revivê-lo. Exatamente da mesma forma, aquele que hoje celebra o sacrifício, reproduz essa restauração primordial de Prajampati. Assim, qualquer pessoa que, sabendo disso, pratique esta obra santa, ou aquele que não sabe disso, sem praticar qualquer ritual, produz este Prajampati de modo total e completo. X. 4, 3, 24, etc. O esforço consciente daquele que pratica o sacrifício no sentido de restabelecer a unidade primordial, ou seja, de restaurar o todo que precedeu a criação, é uma característica muito importante do espírito indiano, com sua sede pela unidade primordial, mas não podemos parar aqui para considerá-la. Parece-nos suficiente termos descoberto que, com todos os sacrifícios, os Brahmanas reatualizam o ato cosmogônico arquetípico, e que essa coincidência entre o instante mítico e o momento presente supõe tanto a abolição do tempo profano, como a contínua regeneração do mundo. De fato, se Prajampati é o ano a tarefa Brahmana, 7, 7, 2, etc., o ano é o mesmo que a morte, e quem quer que saiba que esse ano será a morte, sua vida esse ano não consegue destruir. Satapatha Brahmana, X. 4, 3, 1. O altar védico, para empregar a excelente fórmula de Paul Mus, representa o tempo materializado. Aquele altar do fogo também é o ano, as noites são suas pedras de fechamento, e existem 360 delas, porque são 360 noites do ano, e os dias são seus tijolos Sagushtimati, pois existem 360 deles, assim como são 360 os dias do ano. X. 5, 4, 10. Num determinado momento da construção do altar, são assentados 2 tijolos, chamados das estações Tavian, e o texto comenta, e quanto à razão pela qual ele assenta estes 2 nesta camada, este Agni, altar do fogo, é o ano. De novo, este altar do fogo é a Prajampati, e Prajampati é o ano. Vi. 2, 1, 17 a 18. A reconstrução de Prajampati, por intermédio de um altar védico, também representa a construção do tempo cósmico. De 5 camadas consiste o altar do fogo, cada camada é uma estação, 5 estações fazem um ano, e o ano é Agni, o altar. E aquele Prajampati que descansou é o ano, e aquelas 5 partes constitutivas dele, que se tornaram descansadas, são as estações, pois existem 5 estações, e 5 são essas camadas. Quando ele constrói as 5 camadas, ele portanto constrói com as estações. E aquelas suas 5 partes constitutivas, as estações, que se tornam descansadas, são as regiões, ou quartos, isto é, os 4 pontos cardeais da bússola, na região superior, pois em número de 5 são as regiões, e 5 essas camadas. Quando ele levanta as 5 camadas, ele constrói com as regiões Vi, 8, 1, 15, 1, 2, 18 SS. Portanto, com a construção de cada novo altar védico, não só cosmogonia é repetida e Prajapati revivido, mas o ano é construído, isto é, o tempo é regenerado por meio de sua própria recriação. O antropologista inglês Amy Elkhart, em seu brilhante e controvertido livro Kingship, estudou a cerimônia de coroação do rei entre uma série de povos civilizados e primitivos,
fazendo uma comparação entre essas cerimônias e os rituais de iniciação, que ele considera como sendo derivados do cenário do ritual real. Essa iniciação representa um novo nascimento, que inclui a morte e ressurreição rituais, e já é conhecida há muito tempo. Mas devemos agradecer ao CART por identificar os elementos iniciatórios da cerimônia de inauguração.